Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi. Queria começar esse vídeo em primeiro lugar agradecendo a paciência, agradecendo a compreensão e agradecendo as orações. Como sabem, eu passei por uma cirurgia simples, mas extremamente dolorosa, mas muito. Ainda estou sentindo muita dor, ainda estou com os pontos, mas realmente eu não me senti em condições de gravar o vídeo de domingo passado. Realmente não me senti, a dor era muita. Vinham as dores assim, eu fiquei com medo que acontecesse bem no momento da gravação, fiquei receosa, então eu preferi não fazer. E agradeço a compreensão e principalmente agradeço suas orações. Foram muitas mensagens de carinho, de apoio, então eu queria agradecer. Vocês sabem que oração é remédio, né? Oração é remédio, é um dos remédios mais poderosos. Mentira! É o remédio mais poderoso que tem, né? Porque as orações que sobem ao nosso Deus, elas sempre voltam com resposta. Elas sempre voltam com resposta. Então, muito obrigado mesmo. Mas a gente retoma agora com a nossa alegria. Ainda estou com dores, não vou mentir não. Dói muito. E eu tenho uma certa resistência a anestésicos, essas coisas. Então os remédios não fazem efeito. Então tem que aguentar, sorrir e levar. O que a gente faz? Pega a dor e oferece a Deus. Oferece. Oferece por aqueles que estão passando por situações e não tem ainda fé suficiente para suportar. Então hoje a gente continua no nosso tema de missão no Novo Testamento. Amém? Então vamos começar rezando a Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que nos acompanhe nesse mês. Nossa Senhora, que mês, né? Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, um mês muito rico. Muito rico. Vamos pedir a intercessão dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Então vamos lá. Hoje eu quero ver com vocês um único trechinho. Um único. Nós vamos pegar Romanos, capítulo 10, versículos de 13 a 15. Só que por causa desse nós vamos parar em outros, tá? Mas vamos nós. Nós vamos pegar Romanos, capítulo 10, versículo de 13 a 15. E lá nos diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderiam invocar aquele em quem não creram? E como poderiam crer naquele que não ouviram? E como poderiam ouvir sem pregador? E como podem pregar se não forem enviados? Conforme está escrito, quão maravilhosos os pés dos que anunciam boas notícias. Olha que lindo, a gente começa o texto dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E termina dizendo, quão maravilhosos os pés dos que anunciam as boas notícias. Que trecho lindo. O problema é o que está no meio. Como poderiam invocar aquele em quem não creram? E como poderiam crer naquele que não ouviram? E como poderiam ouvir sem pregador? E como podem pregar se não forem enviados? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar, vamos lá no versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ponto. Definido, decidido. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Legal. Mas o que é invocar? Já pararam para pensar nisso? Gente, quando lê a Bíblia, a gente tem que pensar também no sentido da língua, do que aquele texto quer nos dizer. A gente tem que pensar no sentido linguístico, a gente tem que pensar no sentido literário, a gente tem que pensar no sentido histórico, a gente tem que pensar no sentido social, a gente tem que pensar no sentido político, a gente tem que pensar em todo um contexto.
Lembrando que os textos da Bíblia em particular foram escritos há muito tempo atrás, mas eles foram escritos para hoje também. Foi para mim também. Então, invocar quer dizer pedir auxílio. Invocar quer dizer pedir auxílio. Então, porque todo aquele que pedir o auxílio em nome do Senhor será salvo. Eu não tenho méritos para pedir auxílio a Deus. Todos os méritos vêm de nosso Senhor Jesus Cristo. Então peço auxílio de Deus em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho méritos. O que eu fiz? Eu não me fiz homem. Eu não carreguei a cruz da humanidade nas minhas costas. Eu não morri na cruz por toda a humanidade. Derramei meu sangue que fecundou o coração dos filhos de Deus. Eu não ressuscitei na graça do Espírito Santo para que o mundo cresça. Não. É por isso, é por esse mérito que eu posso invocar a Deus. E não pelo meu. Eu não fiz nada. Cristo fez no meu lugar. Cristo assumiu o meu lugar. Para que o meu lado do contrato, vamos dizer assim, né, fosse cumprido. Porque eu não fui capaz de cumprir. Ele cumpriu no meu lugar. E para a gente compreender melhor isso, nós vamos dar um pulinho. Nós vamos pular lá para João, Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículos de 23 a 28. Então nós vamos pular para o Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo de 23 a 28, onde diz assim: Nesse dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, o que pedirdes ao Pai, Ele vos dará em meu nome. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos essas coisas por figuras. Chega a hora em que já não vos falarei em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Nesse dia pedireis em meu nome. E não vos digo que intervirei junto ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque me amastes e crestes que vim de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. De novo deixo o mundo e vou para o Pai. Isso aqui é um testamento para nós. Caso você não tenha percebido, isso é um testamento para nós. Aqui Jesus nos mostra umas coisas muito sérias. Ao pedir ao Pai, nós devemos pedir em nome de Jesus. E ele diz isso: até agora nada pedistes em meu nome. Porque nós ficamos muitas vezes preocupados em fazer a listagem do que somos, do que temos, do que possuímos, do que construímos, e nós nada o fizemos sem a presença de Cristo na nossa vida. Foi Ele quem de fato fez. Nós estamos falando de algo que é muito sério. Nós estamos falando de intimidade. Muitos casamentos e muitas amizades terminam pela falta de intimidade. Que é na intimidade que você conhece o outro e permite que o outro te conheça. Então, para pedir alguma coisa a alguém, eu preciso ser amiga dela. Não é uma verdade? Você vai pedir alguma coisa a alguém que não te conhece, que não tem o menor grau de amizade que seja com você? A gente só pede para quem a gente tem amizade. Mas a gente pede mesmo na certeza de que vai ser atendido com quem a gente tem intimidade. Porque até na amizade tem graus. Você se julga na liberdade de pedir, mas você não tem garantias de ser atendido. Para você ter garantias de ser atendido, você precisa ter intimidade nesta amizade.
Ou seja, eu preciso ter intimidade com Cristo para poder pedir em nome dele e ter a certeza que vou ser atendido. E por que eu tenho a certeza que eu vou ser atendido? Porque eu vou pedir aquilo que eu sei que Cristo pediria. Eu não vou jamais estar nos meus devaneios humanos, fúteis, frugais. Entendeu? Eu já vou estar naquela consciência do Cristo de saber o que é necessário, saber o que de fato é importante. Aqui, muito legal nesse texto, Cristo declara publicamente privilégios. Cristo declara publicamente que aquele que se faz seu discípulo vai ter privilégios, sim. Não porque é melhor do que os outros, mas por causa do nome dele. Aquele que se faz seu discípulo, porque Cristo não nos faz discípulos. Eu me faço discípulo quando eu abraço toda essa verdade que é Cristo. Quando eu assumo na minha vida toda essa verdade que é Cristo. Gente, isso é lindo demais. Você consegue sentir, ter noção da profundidade que é isso? Dá para ter noção? Ter privilégios não porque eu sou, mas ter privilégios porque Cristo é. E eu quero viver à sombra do Cristo. Você quer? Eu quero. Pelo amor de Deus, me diz que você é inteligente o suficiente para dizer: eu quero viver à sombra de Cristo. Diz aí para você. Porque sem isso, a gente não vai a lugar algum. Sem isso, a gente não produz nada. Sem isso, não somos nada. E agora? Jesus habita em nós pelo Espírito. Nós somos o tabernáculo da graça. O verdadeiro sacrário somos nós. Nós somos o verdadeiro sacrário. O primeiro sacrário da humanidade foi Maria. Ela foi sacrária. Quem disser que não é doido. Né? Quem disser que não é porque assiste novelinha daquele canal que a gente sabe qual que é. Em vez de estar aprendendo doutrina católica, está aprendendo doutrina de seita. Né? Que eu juro que eu não entendo como é católico, mas deixa pra lá. Vamos nós, na fé. Eu não vejo, então graças a Deus. Nem na minha casa. Mas Jesus habita em nós pelo Espírito. O que isso produz em nós? Alegria. A alegria da certeza de que somos íntimos de Deus. A um ponto, lembra de São Paulo? Já não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive. E o que isso quer dizer? O meu pensamento é o pensamento de Cristo, a minha vontade é a vontade de Cristo, meu desejo é o desejo de Cristo. Então, quando eu clamo ao Pai em nome de Cristo, Deus reconhece em mim um novo Cristo. Sábado de aleluia, aquela igreja linda, toda apagada, e a gente vai acendendo nossas velas naquele fogo novo, na chama do Cristo que se renova em cada um de nós. Quando eu acendo aquela vela, que a gente tem até pressa de apagar, já repararam nisso? E quando vai embora, larga no banco, ou seja, a gente não compreendeu ainda o sentido daquela chama. Eu estou dizendo que eu sou um novo Cristo, que eu assumo em mim a chama do Cristo vivo, que eu quero ser esta luz de Cristo que ilumina o mundo, que leva a verdade, que cura a cegueira dos homens que vivem na mentira, da falta da fé. Que eu vou curar, vou ser luz na cegueira daqueles que não vivem o amor de Deus no seu dia a dia. Então, quando eu assumo isso, quando eu peço ao Pai em nome de Cristo, Ele olha e faz: um novo Cristo. Eu reconheço nele a chama do meu filho. E Ele me atende, porque Ele sabe que a minha súplica é verdadeira. E a gente pula agora também para João, capítulo 15, versículo de 7 a 8.
capítulo 15, versículos 7 e 8. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vós o tereis. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vós o tereis. Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto e vos tornais meus discípulos. Por isso que a gente diz aquele que se faz discípulo, porque ele aqui diz, e vos tornais. Somos nós que nos tornamos discípulos. É minha opção, livre-arbítrio, é o meu direito de escolha. Eu quero ser discípulo de Jesus. Então, se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vós quereis. Que coisa linda. Pela intimidade com Cristo, é isso que isso aqui nos mostra. Nós somos novos Cristos. Esse é o verdadeiro mandato missionário. Então aí entra o meio, para a gente fechar. O meio lá de Romanos. São os versículos 14. É o versículo 14. Mas como poderiam invocar aquele em que não creram? Como eu posso invocar a Deus se eu não tenho intimidade com Ele? Se eu não estou 100% colocado nele? Como poderiam crer naquele que não ouviram? Como eu posso crer em Deus se eu não ouço suas palavras? Como? Como eu posso crer em Deus se eu não ouço suas palavras? E como eu poderia ouvir sem pregador? Sentiu a nossa responsabilidade? Eu estou aqui falando para vocês. Eu estou numa função meio que de pregador, sim. Só que para eu estar aqui falando para vocês, eu preciso que outros também tenham me anunciado e preciso que outros ainda me anunciem. Você está aí sentado me ouvindo. Só que é necessário que você vá anunciar a outros. O que nós recebemos não pode ser guardado. Tem que ser partilhado, tem que ser semeado. Essa é a palavra-chave desse nosso momento aqui. Tem que ser semeado. E como podem pregar se não forem enviados? Eu preciso do envio. Mas para o envio eu preciso de tudo isso que eu falei agora. Porque se eu chegar a esse grau de intimidade, de permanecer em Cristo, de ser um novo Cristo, uma nova luz de Deus no mundo, é óbvio que o envio vem. O envio não só vem, como o próprio Cristo vai caminhar ao nosso lado. Amém? Missão, evangelizar, sempre. Sempre. Eu pedi ao nosso provincial, o padre Luiz Gonzaga, que desse uma olhadinha no videozinho que eu tenho feito, só para me dizer. Porque a gente precisa que alguém que está, entendeu? Dê sua opinião. Faça a sua crítica. A gente muitas vezes não lida bem com crítica, mas precisa. Sabe qual foi a resposta que ele me deu? Vi seu vídeo. Bora evangelizar. Não foi para mim que ele disse.